Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Não Precisa Copiar. Comigo está Pedro Cortá, Pedro Cortá, e Fagner Batalha Concolado. Olá, beleza? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Ana Lívia Castanheira, doutoranda da onde, Ana? Eu sou doutoranda na PUC-Rio. Doutoranda na PUC-Rio, o bacharelado em Ciências Humanas junto comigo e com o Pedro. Nos conhecemos desde 2012, a grande colega morou comigo uns 3 anos e hoje ressurge das cinzas como uma fênix para falar de Habermas para a gente. Muito bem-vinda, Ana. Antes de você começar e se apresentar, deixa só o Pedro falar do nosso magnífico site que ele adora falar. Fala aí, Pedro. A gente tem um site que você pode encontrar todos os nossos programas e também o nosso programa irmão Pedra de Toque, que é a versão para maiores de 18 anos, que é o site Simpósio das Luzes, que você joga esse nome no Google e você encontra o site, porque o endereço correto para digitar na barra de endereço é uma coisa muito 2005, e a gente não faz mais isso hoje em dia. Perfeito. Fagner Batalha, conte para nós nossas redes sociais. Como que eles acham a gente? As nossas redes sociais são no Twitter, N Precisa Copiar, no Instagram, N Precisa Copiar, e no Facebook, Não Precisa Copiar. Lá tem todos os episódios, a gente posta lá, e vocês conseguem falar com a gente, mandar recado, comentar, fazer qualquer coisa por lá. Maravilha. Agora sim, Ana, pode se apresentar, falar quem é você. Então, gente, meu nome é Ana Lívia. Eu fui convidada aí para os meninos para tratar desse simpático senhor Habermas aí, intelectual muito importante aí no século XX e que ainda está vivo, 91 aninhos, com a cabeça muito melhor do que a minha. Enfim, então é isso, assim, fui convidada aqui, vou tentar aí descascar esse abacaxi, que é falar do Habermas, que é um autor um tanto difícil, mas somos aí brasileiros em pleno 2020 e a gente não desiste. Bom, gente, como eu falei, o Habermas está vivo, ele está com 91 anos, e então ele tem aí pelo menos 60 anos de produção, então você imagina, é muita coisa, esse homem já falou muita coisa, e é muita coisa importante aí, muita coisa, tem muitas teorias ricas aí para a gente descobrir e destrinchar, né? Eu vou tentar aqui passar para vocês algumas ideias centrais de uma forma mais simplificada, né? Então eu vou focar nos assuntos que ele mesmo, né? Tem uma entrevistinha dele no YouTube, tem uns 3 minutinhos, você não consegue entender nada do que ele fala, mas está legendada, em que ele fala ali, né? A pessoa está perguntando para ele quais são os temas aí da vida dele. Nessa entrevista ele já estava com 80 anos. E aí ele responde, olha, os temas da minha vida são democracia e ação comunicativa. Então eu vou focar nesses temas. Ele é um senhorzinho aí muito erudito, então geralmente você vai escutar as pessoas falando que é uma pessoa, que é um autor difícil de se ler, porque a escrita dele é muito densa, ele traz muita informação, traz muitas referências, né? Mas a gente consegue identificar aí mais ou menos uma base de influências que é a Escola de Frankfurt, da qual inclusive ele é representante da segunda geração. Eu sei que aqui no podcast do Não Precisa Copiar, vocês encontram um episódio sobre a Escola de Frankfurt e também um episódio dos seus principais influenciadores aí, da Escola de Frankfurt e que, consequentemente, também vai influenciar o Habermas, que é o Marx, o Nietzsche, Freud e o Weber. E eu acho que dele só o Weber aí que não tem um episódio próprio. Fica aí a dica para a galera do Não Precisa Copiar. Eu aconselho fortemente vocês a ouvirem esses episódios, porque eu acho que vocês vão conseguir perceber melhor essas influências e enriquecer a sua visão e compreensão do autor. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho aí dos autores, assim, vou trazer um pouquinho de Marx, um pouquinho de Weber e um pouquinho da Escola de Frankfurt, só para poder guiar e trazer alguns pontos no pensamento dessa galera que vai me ajudar a explicar o Habermas. Então eu vou chamar eles aqui para me ajudar. Do Marx, eu vou querer enfatizar aí, porque eu vou falar do Habermas hoje, sobre a dialética ali aplicada ao materialismo histórico, né? E seu conceito de praxis, que seria aí uma ação transformadora. No episódio lá sobre o Marx, eu acho que o Fagner, se não me engano, ele começa
a trazer, no início ali ele já apresenta bem esses conceitos, né? O que era a praxis? Era a intenção de unir o conhecimento e a ação, né? Então vamos voltar aqui. O materialismo histórico e a dialética, né? O que o Marx queria mostrar com isso? Ele queria mostrar o mecanismo de evolução material do mundo e a transformação da ordem social. E assim ele demonstra também como que o capitalismo surgiu, né? A gente vê nesse processo o empenho do homem para domar a natureza e construir um espaço mais favorável para sua existência. Acho que eu não cometo nenhum pecado se eu disser que ele estava observando aí a aplicação da razão de forma instrumental, a razão como meio de atingir determinados fins, né? Que pode ser, sei lá, construir uma cadeira, e a gente pode ir até para uma questão mais subjetiva também, de pensar aí numa constituição de família e tudo mais. Enfim, ele estava... eram meios ali, né? A razão aplicada para não apenas a sobrevivência da espécie, mas também a constituição aí da sociedade. Então, através da observação da realidade material, né, ao nosso redor, com o qual a gente se relaciona, somos capazes de refletir e modificar o mundo, né? Isso não fica, então, apenas, como eu falei, na questão com os objetos, mas também em relações subjetivas, porque a gente está em relação com os outros, né? E na modernidade a gente já vai ter o quê? As instituições também. Enfim, essa ação transformadora do mundo social é chamada de praxis, e ela é muito importante para o Habermas, né? Porque como a gente vai ver depois, ele constrói uma teoria crítica que a gente chama de positiva, né? E o que é uma teoria crítica positiva? Ela está propondo aí um caminho, né, a se seguir. Ela não apenas fala, o mundo é assim, ela não apenas diagnostica o mundo, né? Ela fala assim, a gente tem um caminhozinho aí para a gente seguir, ela propõe algum tipo de transformação. Então, com o Marx, a gente tem uma filosofia interessada na observação e compreensão da realidade, mas que não parava por aí, né? Ela visava modificar essa realidade. Como quem diz assim, o mundo é assim, mas ele pode ser melhor e eu tenho uma ideia aqui de um caminho. O que eu queria enfatizar nessa interpretação que Marx faz daquela sociedade é a sua narrativa sobre a modernidade. Essa modernidade, pelos olhos de Marx, né, além de toda a questão opressiva aí, ela está trazendo o quê? Ela traz inúmeras inovações tecnológicas que, com pouco tempo, eram substituídas por outras ainda mais novas e mais eficientes. E as inovações tecnológicas elas são importantes porque elas possuem o potencial de libertar o homem de um trabalho maçante, né? E no fim da história de Marx, ali o mundo que ele sonha, quando os proletários tomarem o poder e tudo mais, é um mundo onde o homem não tem que se preocupar com o trabalho em si de produção. Ele vai ter que trabalhar ali um pouquinho, mas ele vai ter muito mais tempo para se dedicar a N outros interesses, né, da sua vida. É fazer o paraíso na Terra. Mas então, assim, mas isso não estava acontecendo, né? Esse potencial libertador das tecnologias não estava acontecendo, né? Toda a questão do Marx é mostrar isso pra gente, mostrar que como essa lógica aí do capitalismo, ela ia no sentido de provocar mais exploração e através dela alcançar mais lucros, né? E essas inovações tecnológicas, elas causavam o quê, né? Elas tornavam os trabalhadores mais substituíveis e assim mais baratos, né? Isso eu estou chamando aqui, né? Estou falando aqui, isso é um produto da racionalidade instrumental, né? E ela ganha essa racionalidade instrumental, ela ganha mais cor com o autor que eu vou passar agora, que também é uma influência importante aí para o Habermas, que é o Weber. O Weber tem duas ideias que vão ser super importantes para a gente entender o nosso autor aqui hoje, que é ação social e secularização. Quando a gente pesquisa sobre Weber, eu acho que a primeira palavra que vai aparecer aí no Google para vocês vai ser a palavra ação social, né? Mas o que é isso? Bom, a ação social, para ele, é toda ação realizada por um sujeito com um sentido definido no meio social. Então, a ação possuiria em si aí já um caráter comunicativo, já que, se você está ali no meio social, é importante que as outras pessoas, né, as demais pessoas envolvidas ali, possam ser afetadas ou não por aquela ação, elas compreendam o sentido do que você está fazendo, né? Então, é importante que essas pessoas compartilhem de uma mesma linguagem, que elas consigam se entender.
O Weber vai nos dizer que existem 4 tipos de ação. Ação racional com relação a fins, que é essa ação, essa racionalidade instrumental que eu estava comentando antes, que é você fazer o quê? Você marca um objetivo. Quero aí construir uma cadeira. Então você vai pensar na forma mais rápida, mais eficiente, em que você vai desperdiçar menos recursos para se construir essa cadeira. Então, você usa a técnica, toda a sua ação é virada para o fim e você atingir esse fim mais rápido. A outra ação que ele vai nomear para a gente é a ação com relação a valores, no qual a finalidade, o que você pretende, isso vai estar submetido a algum tipo de princípio ou valor moral, né? Por exemplo, uma pessoa que respeite muito um valor moral, por exemplo, de não querer explorar o outro, né? E essa pessoa quer ser rica, ela vai ter um caminho difícil aí pela frente se a gente pensar na lógica do capitalismo, mas ela não vai romper aí com esses seus valores, ela vai respeitar os seus valores e vai tentar se enriquecer sem explorar ninguém. Isso aí é um exemplo, a gente poderia dar várias outras. Essas 2 tipos de ação que eu apresentei primeiro, elas carregam ainda um caráter racional. A pessoa está pensando ali em formas melhores de se fazer. Numa você está pensando unicamente no fim que você quer atingir, na outra você está pensando através dos meios, que é respeitando os princípios, mas ainda assim são ações racionais. O Weber vai falar que tem outros 2 tipos de ação que ele coloca como irracionais, que é a ação afetiva, por exemplo, a vingança, ou quando você faz um grande ato aí pro seu amor, você faz uma grande declaração de amor, isso aí são ações, a ação afetiva, né? Ela vem aí do sentimento. E a ação tradicional é aquela pautada nos costumes. Você, você cresceu aí numa família que aí você tem aí uma certa fé aí, por exemplo, que você não pode passar debaixo de uma escada, superstição. E na verdade você não para pensar se isso é uma superstição ou não, mas as pessoas sempre fizeram dessa maneira, sempre se desviaram daquela escada para continuar seguindo. E então você não está pensando se aquilo ali faz sentido ou não numa forma racional. Você só está reproduzindo um tipo de comportamento. A esses tipos de ação, o Weber ele vai indicar tipos de dominação. E essa dominação, que geralmente quando a gente pensa em uma dominação, a gente pensa numa coisa coercitiva, uma coisa violenta. Mas não, para ele essas dominações elas ocorrem baseadas em legitimidade, né? E o que é isso? Assim? Tentando simplificar, essa legitimidade ela é a crença na justificativa de diferentes graus de poder, de tal maneira que uma pessoa obedece e se submete a outra, porque acredita que faz sentido. Não, não é assim mesmo, essa pessoa tem direito aí de estar no poder e eu, devido aí à minha trajetória, eu devo estar aqui nessa posição e show, entendeu? Isso acaba que justificando, às vezes, várias desigualdades sociais, né? Vai estar envolta, então, na ideologia, né? No episódio do Marcos, os meninos também trazem sobre isso, essa visão de mundo. Mas aquilo ali tem que fazer sentido e essas ideologias, elas estão sendo o tempo todo contrastadas com as realidades materiais dessas pessoas. Então, você não fica ali também, assim, completamente alienado, digamos assim. Mas aquilo tem que fazer sentido, né? Já a secularização é a racionalização do mundo no sentido em que, se antes, né, se a gente passar, olhar aí para a história, aí, para o que vocês já estudaram, vocês devem lembrar aí na época do feudalismo, mais ou menos, em que a gente tem o quê? A igreja e o Estado praticamente como uma coisa só, né? O rei era sagrado. E com a secularização, né, com a racionalização do mundo, essas esferas começam a se separar. Então você vai ter aí a religião, você vai ter o Estado, como esferas interdependentes. Ainda afetam umas às outras, mas elas estão aí se separando no mundo, né? Elas não são necessariamente unidas. E também aparecem outras esferas aí, a da economia, a da ciência, né, a da arte, e enfim, assim, essas esferas todas estavam aí, todas juntinhas, assim, e sobre o poder aí religioso, e depois isso se separa. Essa racionalização, ela é herança do iluminismo, né? O iluminismo ali é o homem tomando consciência de si e do seu poder sobre o mundo. É o início aí também
da ciência, assim, né? Você começar a tentar entender as leis da natureza. E se a gente pensar, então, principalmente no iluminismo francês, o que a gente vai ver ali é que tinha um desejo de controlar e dominar a natureza. O que depois, com o capitalismo, isso vai, né, subvertendo um pouco e se transforma facilmente o que? Não dominar o homem também, né? Então o Weber vai mostrar pra gente, de certa forma, onde é que deu errado esse processo de emancipação, né? Deu errado ali quando as pessoas passaram a acreditar que a razão, né, simplesmente direcionada a fins, o que seria aquele progresso, né, puramente, sem uma normatividade agregada, ela levaria ao... Eles achavam que isso era capaz de nos levar à emancipação e não foi bem isso, a gente viu que não foi assim que aconteceu. Tem duas esferas que vão se adaptar muito bem a essa lógica da razão instrumental, que é a economia e a política, e o mercado e o Estado. A ciência vai se transformar no meio por excelência da ação instrumental. Ela que vai fornecer os instrumentos, os meios necessários para se alcançar os fins, de forma cada vez mais rápida e eficiente, né, levando a gente para um tecnicismo. Então a gente vai ver esse tecnicismo aí, utilizado aí na economia, por exemplo, para você cada vez mais conseguir mais dinheiro, conseguir mais lucro. E na política, para a confirmação de poder, né? São aí os fins aí dessas esferas. O Weber, então, percebe aí, ele começa a pensar, ele fala assim, olha, o que vai acontecer no mundo é uma burocratização exacerbada. E o que é isso? Ele começa a ver que o tecnicismo aí vai adentrar de tal maneira que vai conformar burocracias, e a burocracia aqui, gente, não é no sentido que a gente entende aqui no Brasil, de um trem arrastado, demorado. A burocracia aqui é um protocolo que facilita e acelera os processos, na verdade, né? É uma forma de fazer as coisas mais eficientemente. Então ele percebe que vai ter isso, principalmente na política, e isso deixa as coisas meio enfaixadas, porque a política é importante ter esse processo de decisão, né? A política, ela é isso, são processos de decisão. Isso não pode ser decidido aí sem ter uma normatividade. Você tem que ter uma visão de mundo, de para onde a gente quer ir, né? A racionalidade por si só, tal como entendida que é instrumental, ela por si só ela não é capaz de determinar os fins, né? Quem determina isso somos nós. Bom, e disso acontece que o mercado e o Estado, eles começam a aparecer quase que como deuses diante dos homens, assim, eles desassociam aí do mundo humano e aparecem quase como forças da natureza, com vida própria. Daí que os humanos, né, não teriam poder sobre esses deuses e tenderiam a se submeter a eles, né, jogando conforme as regras do jogo aí, que vão aparecer para nós como já postas, né? E a gente vê isso até hoje no discurso das pessoas, especialmente discutindo economia, né? Então, tipo, os trabalhadores têm que fazer esse sacrifício porque a economia precisa desse sacrifício para crescer e tal coisa. Vamos aumentar esse imposto aqui, vamos cortar esse benefício aqui, vamos diminuir ali, porque as contas públicas têm que estar saudáveis para o Estado estar saudável ou para a economia crescer, e quem tem que fazer esse sacrifício são os trabalhadores, os contribuintes, como se não fosse a finalidade dessas duas coisas, né, a economia e o Estado, servir as pessoas, né, a um valor maior das pessoas de se realizar, de ser feliz, encontrar um sentido para sua existência, meio que tem uma lógica invertida na modernidade para frente. Exatamente, Pedro. E eu gostei muito da palavra que você usou, que é essa do sacrifício, né? Já que eu evoquei aqui a ideia de deuses, né? De fato é isso. Você está jogando ali parte, né? O tempo importante da sua vida, porque você poderia estar fazendo tanta coisa para si mesmo, né? Você está ali jogando ali nessas engrenagens, aí você está sacrificando, né? Tem um autor que ele chama Cal Polanyi, e ele está falando também aí sobre o capitalismo e tudo mais, como a gente pode ver, é uma questão que ainda movimenta os intelectuais até hoje. Ele coloca o capitalismo como um moinho de moer gente, né? E que é uma visão muito forte também, né? Bom, mas enfim, saindo aqui do filme de terror, né? O poder e o mercado, então,
tornando aí essas entidades, elas se tornam, esse poder dos dois se torna um poder legítimo, porque as pessoas, né, estão envoltas naquela lógica, elas veem aquilo como normal. É aquela pessoa que vai pegar e vai falar, por exemplo, da meritocracia, né? Se você trabalhou o suficiente, né, aí você vai ficar rico, né? É essa questão, tipo, faz sentido. Então é desigual mesmo, porque tem uns que são melhores do que os outros. E isso faz sentido, né? Faz sentido. Então, por isso que não tem aí né, uma ruptura. Porque isso ainda faz sentido para muita gente. Então, as pessoas ficam aí, né? Dominados aí, principalmente por essas duas esferas. Essa incapacidade de movimento e de mudança é que Weber vai dar um nomezinho aí fofo que chama gaiola de ferro. Estaríamos, então, numa reprodução da vida apenas com uma certa sensação de impotência, de mudança. Não existe outra forma de mundo. O mundo é esse, né? O mundo é esse com o sistema capitalismo. É assim. E esse cenário está sendo apontado aí para a gente no início do século XX, né? Então, o capitalismo ainda está se assentando. Ainda, né? Aí eu vou passar agora para já a próxima influência, me aproximando cada vez do nosso autor, de fato. Eu acho que isso tudo vai fazer sentido depois, eu espero que faça. Então, ainda aí na primeira metade do século XX, a gente tem a primeira geração da Escola de Frankfurt, que tem como membros Adorno, Horkheim, Walter Benjamin, Marcuse. E eu falei antes aí que os meninos também têm um episódio sobre a Escola de Frankfurt, que está muito legal. Ali você consegue entender a visão deles de mundo, né? Mas aí eu vou só lembrar aqui um pouquinho. Primeiro eu vou começar falando que essa geração, ela acompanhou 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, que é a quebra da Bolsa de 29, a ascensão do Hitler, do nazismo, a propaganda nazista, né, e a comoção que ela tem ali sobre as massas, que a gente pode dizer que absorve essa propaganda e acende ali com aquela ideologia bizarra, né, de maneira predominantemente passiva, e a gente vai ter inclusive intelectuais envolvidos aí também, intelectuais que acreditaram naquela visão de mundo, que pra gente é um pouco estranho, porque parece tão ilógico, né? tão irracional. E eles também veem o início do que é chamado aí o capitalismo tardio, que ele compreende uma indústria de mercado já bem avançada, com produção em massa. Então, o que a gente pode dizer aqui, né, se a gente pensar ali, tentar aí imaginar eles, é que enquanto alemães, né, e sua maioria ali era judeu, vivendo naquele contexto, eles definitivamente olharam para o abismo e o abismo olhou para eles de volta. Então a gente compreende o pessimismo que ronda essa geração da Escola de Frankfurt, né? Geralmente quando você vai pesquisar, você vai aparecer lá o pessimismo da Escola de Frankfurt. Então, assim, eles têm motivo. E aí vamos pensar que o que essa galera está criticando, né? Já que eles compõem a chamada teoria crítica. Eles estão apontando e criticando os perigos e os resultados catastróficos da racionalidade instrumental, dessa perseguição do progresso pelo progresso, entendeu? Eles demonstram que essa razão definitivamente não leva à sonhada emancipação do homem, mas sim ao seu inverso, isso é, né, a sua dominação. Eles apontam também o capitalismo e a indústria cultural inclusa aí, né? Eles apontam que essas indústrias, o capitalismo e essa indústria, ela serve para a infantilização dos sujeitos que obedecem e repetem comportamentos pré-determinados, né? Já existiam aí anteriores a eles continuam. Esses sujeitos infantis, né, eles almejam alguém que os governe enquanto eles mantêm funcionando as engrenagens aí da produção e o consumo. Se a gente parar para pensar, né, no que isso significa, eles estão tentando entender, estão tentando explicar o que foi o nazismo, né, o que tornou o Holocausto possível. O Marcuse, e lá eu acho que no podcast, no episódio da Escola de Frankfurt, acho que quem traz esse assunto é o Rodrigo. O Marcuse, ele apontou o quê? Que o homem da sociedade capitalista é um homem unidimensional, o que demonstra, então, essa clara influência do Weber, né? Fala que, assim, eles compraram aquele diagnóstico da gaiola de ferro do Weber que eu falei antes, né? No entanto, né, eles veem ali na arte uma certa esperança
né, de um pensamento livre. Então, na arte vai se alojar o quê? A possibilidade de crítica, já que nela não se aplica aquela ideia de ação racional referente a fins, né? E a arte ela pode ser política de diversas maneiras aí, né? A gente pode estar refletindo sobre a nossa realidade, a gente pode estar vislumbrando outras, né? Sonhando com outras possibilidades, outras alternativas de vida. E ela é perigosa nesse sentido, né? O perigo da arte é isso, ela faz você pensar. Mas aí tem um balde d'água quando eles observam a cooptação da arte, seja pelo mercado, se a gente pensar aí quando eles chegam nos Estados Unidos, que ele vê essa indústria cultural transformando a arte num produto, seja pelo Estado, que é o que aconteceu com o Partido Nazista, né, e as suas propagandas. Quase que eles dizem pra gente assim, não tem saída não, né? E aí, lembra que antes eu tinha falado que a praxis era importante ali pro Marx, era importante pro Habermas, porque ela, pro Habermas, por causa que ela visa uma crítica positiva, no sentido de que ele está propondo aí um caminho. Neles é que a gente pode colocar aí quase uma crítica negativa, porque eles se sentem quase que amarrados e sufocados aí. Mas eu vou fazer um adendo, porque tem um texto do Adorno que eu acho que vocês deviam ler, não é um texto grande, é um texto super legal, a linguagem é super acessível para vocês lerem, mas é um texto forte. Mas é importante também para a nossa construção, para a gente enquanto seres humanos, que chama Educação após Auschwitz. Eu acho que é muito interessante, porque aí você vê o Adorno está mirando então na educação, procurando ainda a emancipação. Então, eu só queria alinhavar para ver se nossos ouvintes acompanham esse movimento longo que você fez. Então, o primeiro problema colocado é o problema da... Como existem vários tipos de ação, como o Weber coloca, mas a gente pode até colocar como tipos de razão ou de motivos pelo qual a gente age. Aí você falou que houve um processo histórico onde um desses tipos de ação, ou um desses tipos de uso da razão, que seria instrumental, ganhou assim uma potência e eu me lembro dos grupos de estudo que comentavam, né, abocanhou o mundo da vida, quer dizer, entrou onde ela não devia entrar. Entrou em momentos onde o tipo de ação que deveria determinar seria a ação focada nos sentimentos, ou nos valores, ou mesmo nos costumes. Quer dizer, a ação instrumental ficou grande demais e papou o espaço das outras ações. Correto até aqui? Corretíssimo, é exatamente isso, né? E foi muito bom você fazer, né, essa intervenção, porque é isso, esse movimento histórico, né? E a gente tem que pensar aí, não foi um estalo, né? Um processo. Eu falei que começou aí lá no Iluminismo. Então, vai tendo aí esse processo e essa razão instrumental aí, ela vai tomando frente, ela vai tomando conta, né? E vai se tornando quase que uma coisa autônoma, e quase como a lógica do mundo em si. E é legal você trazer essa questão do abocanhou o mundo da vida, né? As outras esferas, assim, porque isso exatamente é um termo habermasiano, que ele vai falar, inclusive, colonizou, né? Essa razão colonizando esses outros mundos onde que a gente age aí com os sentimentos, onde que a gente carrega os valores. E é uma área em que ela não deve agir, porque aí é a área do humano em si, né? Não é a área da técnica. Pensei num exemplo, você vê se o exemplo cabe. Por exemplo, emprestar dinheiro. Aqui nós somos amigos, já emprestamos dinheiro um para o outro, o tempo todo a gente faz isso. Mas a gente nunca emprestou dinheiro a juros um para o outro. Então, emprestar dinheiro a juros seria o tipo de uso da ação ou da razão instrumental, visando um fim que seria o lucro. Emprestar dinheiro na amizade seria um tipo de ação que visa os sentimentos, né? Ou até mesmo pode ser os seus costumes. Pode ser que uma certa cultura tenha esse costume de ajudar o outro, enfim, tem essa generosidade como dos valores principais daquela determinada cultura. Então, isso seria a mesma ação, digamos assim, instituída de motivos diferentes. Quer dizer, quando eu empresto usando lucro, eu estou usando a razão instrumental. Quando eu empresto usando ou tendo como fundamento meus sentimentos de amizade ou de companheirismo, eu estou fazendo um outro tipo de uso da razão. Então seria esse momento que você narrou, é um momento onde parece que a única que faz sentido é a razão instrumental. O Pedro comentou, né? Um elemento que eu queria comentar dos economistas é que eles sempre usam o termo que é racional fazer isso. Tentar jogar qualquer tipo de outro uso que a gente vai fazer do Estado, do dinheiro, como irracional, né?
você pode simplesmente dizer, não, peraí, é racional tendo em vista o lucro, mas tendo em vista a ninguém passar fome, essa ação aqui faz todo sentido, ela é absolutamente racional segundo esse outro critério. Então, os autores da Escola de Frankfurt trabalham então nesse tentar mostrar que a ação instrumental está vencendo e está invadindo o mundo da vida. E seria então o que você vai botar agora do Habermas, eles mostraram muito do ponto de vista negativo, né? Fizeram muito bem um diagnóstico, mas eles não apontaram como que a gente sai disso, apesar da tentativa pela arte. E agora o Habermas vai apresentar como que a gente sai dessa gaiola de ferro ou dessa burocratização, correto? Perfeito, Rodrigo. Eu acho que os exemplos que você trouxe são muito bons, né? Porque aí você consegue comparar, de fato, você está partindo de uma mesma ação, que é o emprestar dinheiro, e está mostrando como que não faz sentido isso, né? A gente trazer essa lógica aí para quem né, tá do nosso lado, essas pessoas próximas, para quem a gente tem um vínculo afetivo. Então a gente não pode deixar esse vínculo afetivo ser substituído por uma lógica irracional, né? Racional, que é irracional em certo sentido, né? Se a gente tem aí pensando no homem, né? Na vida aí como um bem maior. Mas é isso, assim. Acho que você marcou bem o que foi dito até agora. E o Habermasinho aqui, o nosso querido autor, ele está lendo, ele está acompanhando a discussão com essa galera, então ele está acompanhando esse diagnóstico que eles fizeram daquele mundo ali, mas aí ele já vai ter uma pegadinha um pouco diferente, e não é à toa que ele é a segunda geração da Escola de Frankfurt, né? Só porque, no caso aqui da história dele, ele foi o pupilo aí do Adorno, né? Não é só por isso, não é porque ele é mais novo, é porque ele está tentando modificar um pouco também. Ele está trazendo quase que uma virada aí na Escola de Frankfurt. Então, dessa maneira, ele está olhando para esses caras, está olhando para essa galera que eu trouxe aqui, e ele está dialogando. Você vai ver que na obra dele, ele o tempo todo está conversando com essa galera. Só que ele está querendo dar um passinho adiante, né? Então, eu vou dizer aqui para vocês que se a Escola de Frankfurt, né, vem com aquela negatividade, o Habermas ele certamente foi contaminado com um certo otimismo aí, oriundo do fim da Segunda Guerra, do fim do nazismo, o que é potencializado, inclusive, pelo renascimento de democracias e pelo nascimento também de outras democracias, né, e com um relativo sucesso aí do bem-estar social. E só para fazer um parênteses, que é o que esse bem-estar social, né? É um período em que a gente encontra aí o mercado e as políticas sociais um certo equilíbrio, assim, conseguindo coexistir, uma certa harmonia, né? Então ele tá vendo, ele fala assim, pô, é possível, né? É possível um mundo melhor. Então as suas obras elas se dedicam a mostrar o potencial crítico da sociedade e a vislumbrar uma forma de democracia pautada por uma racionalidade que teria então um intuito real de emancipar o homem. O Habermas ele compreende a sociedade dividida entre sistemas e mundo da vida. Por isso que eu trouxe o Weber ali, quando eu falei da secularização, da separação das esferas, porque é importante para essa construção do Habermas ali, da sua visão de mundo, né? Então ele vai falar que está entre o sistema, e por sistema ele compreende os espaços, né, e as esferas na qual a ação instrumental reina. Então a gente vai ter a economia com o mercado, a política com o Estado e a ciência com as técnicas. A ciência aqui que eu estou trazendo é essa ciência mais hard, que está aí produzindo inovações, entendeu? Que é a ciência que vai dar a base aí para o mercado, para a política, para o Estado. Já no mundo da vida, a gente tem o que? A socialização, né? O que é isso? É o nosso contato uns com os outros, através dos quais a gente aprende a viver em sociedade, né? A gente aprende, e eu gosto muito dessa palavra, a gente aprende o que? A coexistência, né? Então, no mundo da vida, reinaria o que ele chama de razão comunicativa. O Habermas vai dizer pra gente, naquela entrevista que eu cheguei a comentar com vocês antes, no inicinho,
que comunicar é a ação mais executada pelo homem. Afinal, todo dia a gente está conversando, todo dia a gente está comunicando alguma coisa para alguém, né? E, em sua maioria, essa comunicação, ela não está ocorrendo com o intuito de dominação do outro, ela está ocorrendo com o intuito do entendimento, né? A fala, ela vai no sentido de que queremos nos expressar, seja uma vontade, um desejo, um pedido, uma desculpa, ou você dando a razão de alguma coisa, né? Então ele se pergunta qual que é a razão que está por trás desse tipo de ação, né? Porque a razão instrumental não pode ser, né? Aquele exemplo que você deu é um exemplo, né? É bom para poder ilustrar isso do empréstimo do dinheiro. É a razão instrumental que está ali por trás. E a razão por trás dessa ação é a razão comunicativa. A razão comunicativa, ela remete ao domínio da linguagem cotidiana. Como eu estava falando aqui, a gente conversa em casa, conversa na rua, conversa com os amigos. São as interações sociais do dia a dia que estruturam, então, em boa medida, a nossa organização social, se a gente parar para pensar, né? Ela possibilita a nossa interação com os diversos indivíduos aí, que são eles também atores sociais. Então, tentando simplificar, a razão comunicativa é a razão através da qual somos capazes de nos comunicar com os demais de maneira que os outros compreendam. Então, o que eu digo? Isso acontece porque a gente compartilha de uma mesma linguagem, a gente concorda acerca do significado das palavras e ações. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou jogando truco, né? E aí tem o meu parceiro aí de frente para mim. E aí eu dou uma piscadinha de olho para ele, porque eu tô assim com uma mão maravilhosa, então eu tô querendo dizer o que com essa piscadinha aí? Tô querendo dizer, assim, pô, deixa comigo que eu vou arrasar aí nessa rodada. Mas vai que o meu companheiro, cheio de si, vai achar o quê? Que eu tô paquerando ele, né? Aí o negócio não anda. Então é importante que a gente compartilhe aí dos significados das ações, dos significados das palavras, né, para que o entendimento seja alcançado. Eu dei aqui um exemplo de uma linguagem corporal, porque não existe só linguagem verbal. Eu, inclusive, nesse momento, estou sofrendo muito, porque eu sou uma pessoa que gesticula muito, então eu falo muito com o meu corpo também. E eu estou tentando aqui nesse podcast focar única e exclusivamente na linguagem para me tornar inteligível aí para vocês. Enfim, a ação realizada através da razão comunicativa é a ação comunicativa. E o que é essa ação, né? O que essa ação faz, assim, né? Ela é uma ação que favorece a democracia. Mas para isso acontecer, de fato, ela deve carregar um sentido normativo. E o que isso quer dizer de novo, né? Os indivíduos, eles têm que se comprometer com um conjunto de pressupostos aí que garantirão o sucesso de da interação, né? Da interação aí linguística. E esses pressupostos são de inteligibilidade, que eu acabei de comentar com vocês aqui, é você tentar fazer o esforço para ser o mais claro possível, né? Você se esforçar aí para traduzir, para usar bem as palavras, para que a outra pessoa consiga compreender o que você quer dizer. Aí vem a busca pela verdade, a sinceridade. Eu vou falar desses dois juntos, porque a sinceridade, ela vai te questionar, tipo, você realmente acredita nisso que você está falando? Tem que ser algo que vem aí do seu íntimo. E a busca pela verdade, ela é o esforço que você vai ter aí de você se ater à verdade, né? E eu acho que é muito importante falar disso agora pra gente, no mundo aí, né? No momento aí em que a gente nada no mar de fake news, né? Essa questão dessas fake news, elas estão atrapalhando aí esse caminho normativo aí em prol do entendimento, né? Essa ação comunicativa que favorece a democracia. Essas fake news, elas não fazem parte disso, elas estão atrapalhando, na verdade, esse fluxo. E a última é a pretensão de correção normativa, que eu acho muito interessante, porque é você estar disposto a olhar para as normas da sociedade e refletir sobre elas, questionar sobre elas, se perguntar se elas ainda fazem sentido,
né? Então você tem que também estar aberto ali. E tudo isso, né, os argumentos que vão ser utilizados para seja quais os tópicos que forem levantados, vai ser o argumento mais forte no sentido de mais racional. Você conseguir convencer o outro através da racionalidade de que isso é melhor do que aquilo que você apresentou e vice-versa. Apesar dele falar então dessa linguagem que ocorre aí, principalmente no íntimo, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, ele está interessado de verdade nas conversas que ocorrem no domínio público, no que ele vai chamar de esfera pública. O Habermas, ele vai até olhar para a história, que ele quer compreender da onde surgiu assim, a ideia de esfera pública, e ele volta até a Grécia, né? E ele fala que lá na... Oi? Assim, antes um pouquinho de você entrar, talvez eu tenha entendido errado, mas eu queria que você me explicasse melhor. Então, tem a influência da Escola de Frankfurt, que tem uma influência do Weber e uma influência do Marx. Em uma dessas, se não me engano, do Weber e da Escola de Frankfurt, fala um pouco sobre um predomínio da ação, no caso, da ação instrumental, que seria essa ação puramente racional. E o Habermas, agora, você está falando dessa questão da crítica, do convencer o outro através da racionalidade. Seria dois pontos conflitantes em que ele abandona a influência dele? Ou seria alguma adaptação que dá para fazer disso? Então, eu até mais para frente eu vou trazer o tópico mais específico da colonização do mundo, mas o que ele está dizendo é que de fato, né, você tem aí um reino aí, o Rodrigo também falou, né, esse abocanhamento aí da razão instrumental, mas ele está vendo uma saída. Então, na verdade, ele está dando um passinho adiante e fala assim, olha aqui, vocês não viram isso, vocês não viram que existe essa possibilidade, vocês não se atentaram para isso. Então é mais nesse sentido, por isso que eu falo que ele dá um passinho adiante, né? Ele não está rompendo completamente com eu acho que a dúvida do Fagner é se esse tipo de razão que ele está falando do diálogo, né, da razão comunicativa, que vai depois ganhar seu nome, se ela é razão instrumental. Eu acho que essa é a diferença, Fagner. Não é mais a razão instrumental agindo. A razão comunicativa vai ter outro conteúdo. E a razão comunicativa, ela tem esse sentido, a gente pode chamar de um sentido normativo, né, para ele, intrínseco ali, quase que a essência dessa razão é o entendimento. Então é você se esforçar, todo o esforço ali, todos os meios empregados é para que o outro entenda o que você está dizendo. Ana, você não pode usar entendimento com filósofo, que a gente vai achar que entendimento é o aparato racional chamado entendimento. Aí fica de novo dentro da razão instrumental. Acho que é isso que está confusando o Fagner. É o entendimento no sentido da comunicação. Compreensão. Porque compreensão fica melhor. Se estivesse usando a racionalidade para se fazer entender, e no outro caso que se critica é usar a ação instrumental para conseguir alcançar o seu objetivo, não necessariamente para se fazer entender. Para dominar, né? Para você alcançar seu objetivo, custe o que custar. Beleza. Né? Bom, eu estava falando que então o Habermas ele vai olhar para a história para compreender melhor a origem da esfera pública, que ele chama de burguesa, porque ele vai estar de olho aí nessa que vai surgir com o advento da modernidade, com o capitalismo. E esse terminho aí, burguesa e burguesia, né, leva a gente direto também para o Marx. Enfim, a ideia da esfera pública, né, e que ele vai perseguir aí, vai chegar até na Grécia, é que ele vai observar o que? A separação entre o público e o privado, no qual, no mundo público, apenas os patriarcas, né, eram considerados aí aptos a participar, ficando a mulher e os escravos relegados ao mundo privado e íntimo. E a ideia de cidadania, né, o Pedro pode me corrigir aí se eu estiver errada, é a ideia de cidadania ali naquele mundo. Bom, isso aqui tem várias questões que a gente poderia trazer, em questão inclusive de representatividade nessa esfera pública e tudo mais. Naquele tempo,
e agora, como é que tá? Mas eu vou seguir adiante, porque aí eu acho que a gente precisaria de um episódio só para a gente tratar de todas essas questões e de uma tentativa de atualização, então, desse tema. A esfera pública, ela é um espaço de conformação e de debate de opiniões sobre questões do mundo público, ou seja, sobre aquilo que afetava a organização da sociedade e, por extensão, a vida de todos. Então, é o quê? São pessoas privadas, certo? Cada um tem a sua vidinha aí. São pessoas privadas discutindo questões públicas, né? A esfera pública, ela constitui, a gente pode pensar nela, então, como uma rede de sensores, né? Que vão reagir aos problemas sociais, né? E isso, por sua vez, vai produzir o quê? Uma opinião, uma resposta a esses problemas, né? A comunicação, então, ela vai estar presente tanto nas duas esferas, como eu falei, mas é na esfera pública onde ela vai encontrar o seu potencial crítico aí, e transformador da sociedade. Aí ele vai na história, ele está olhando ali principalmente para a Inglaterra, ele está sempre olhando para a Europa, gente, mas ele vai estar olhando aí para a Inglaterra no século XVIII e vai perceber assim, os debates, onde que esses debates ocorriam. Eles ocorriam em cafés, restaurantes, na casa de alguns intelectuais proeminentes, né? E aí, com o capitalismo industrial e a evolução técnica, aí chega a imprensa, né? E a imprensa, ela surge como um grande aliado na disseminação das informações públicas, que vão adentrar, inclusive, no íntimo da casa das pessoas. Aí então ele está ampliando o quê? Está ampliando a esfera pública. E a gente não precisa pensar só em periódicos e em panfletos, não, né? Tem também os livros de romance, por exemplo, né? A literatura, ela também é um meio de você refletir, de você expressar seus pensamentos acerca do mundo, né? E dos problemas sociais. Mas, enfim, as mídias, então, elas vão promover esse alargamento da esfera pública, onde que até dentro da sua própria casa você vai ficar por dentro do que está acontecendo, de qual a discussão na esfera pública. E ela também vai permitir que isso não vou falar eternizar porque é complicado, mas isso vai se estender aí no tempo, né? Você vai pegar os historiadores, por exemplo, o próprio Habermas, que está olhando para Inglaterra aí no século XVIII, né? É através desses documentos, né? Esses debates aí que foram impressos, né? Que foram transformados em texto, eles se tornam documentos para a gente poder entender o que estava acontecendo. E também as mídias, então, elas vão fazer o que? Elas vão conseguir concentrar e se tornar, então, o locus da opinião pública, que seria aí, a gente pode pensar quase que uma síntese aí das várias opiniões ou a demonstração de que aquela sociedade está tendendo mais, né, a sua maioria tende mais para compreender um determinado problema de X forma, enfim. E a opinião pública aí é um alvo de disputa, tendo em vista que ela, né, com o surgimento aí das democracias, ela é capaz de influenciar a política e assim provocar transformações na sociedade. O Habermas, ele compreende que esses processos de debate, isto é, né, deliberativos, eles vão conduzir o quê? Para uma melhoria do bem-estar comum. Porque as ideias egoístas, quando colocadas aí a debate, elas tenderiam então a serem supostamente derrotadas por aquelas que possuem maior pretensão universal, ou seja, aquelas ideias que visam contemplar um maior número de pessoas. E aí o direito surge, então, como um instrumento tanto de organização da sociedade, como um garantidor dos avanços sociais alcançados aí através desses debates na esfera pública e concretizados com a política. A combinação de regimes democráticos com experiências de parlamentos e da esfera pública demonstram, então, que o mundo da vida ele é capaz não apenas de refletir e criticar o Estado e o mercado, como também de influenciar esses sistemas e promover a produção de leis que tendem a contemplar e garantir direitos a um maior número de pessoas. Eu pensei no movimento dos direitos civis, né, nos Estados Unidos, ali na década de 60, no qual os negros eles estavam
fazendo o quê? Eles estavam tentando, através do diálogo, através da demonstração de atos pacifistas, né, da conversa, da mídia, eles estavam tentando mostrar o quão irracional era aquelas políticas de segregação, né, e o quão irracional era o negro não poder ir e vir, ele não ter essa liberdade, ele não poder ser cidadão, ele não poder votar, né? E eles tentam demonstrar ali, eles conseguem comover as pessoas, eles conseguem fazer com que as pessoas compreendam essas irracionalidades, né? E aí tem ali o avanço. No outro exemplo que eu pensei de uma influência no mercado, mas aí ela não vem em forma de lei, mas ela vem através aí do peso de opinião pública, né? Certamente, é o da Magazine Luiza com um programa de trainee, em que ela decidiu aí pegar só os negros, né? Ela vai contratar só os negros, e isso é interessante por quê? Porque isso vai contra aquela ideia liberal, né? Aquela ideia dos economistas, como o Rodrigo falou, do racional. O que seria o racional? O meritocrático, né? No qual não faria sentido você fazer esse recorte, tipo, só contrato negros, né? Você abriria para todo mundo, como eles fazem, e ali você escolheria o melhor, né? Tecnicamente, a gente sabe que, na verdade, né, existem várias irracionalidades, vários preconceitos ali por trás, mas a gente vê aí uma influência, eu acho, né, da opinião pública nessa decisão da dona lá do Magazine Luiza. Bom, enfim, a gente vai observar, então, na obra do Habermas, né, que ela possui o intuito não apenas de compreender e fazer luz sobre um determinado comportamento da sociedade, mas também propor e defender um devir, né, um caminho rumo à emancipação de acordo com os seus ideais normativos aí da comunicação, que se pretendem universais, né. Assim, o mundo que ele pinta pra gente é muito bonito, dá vontade de você viver nele. Assim surgiriam os germes aí da sua defesa de democracia deliberativa. É através, então, do debate intermitente, do aprendizado coletivo. Esse aprendizado coletivo é o quê? Que as discussões tendem a avançar, né? Você teve um debate, por exemplo, sobre a questão racial ali nos Estados Unidos, no exemplo que eu dei. Hoje em dia, os debates lá continuam com racismo, infelizmente, né, gente? Mas os debates lá já estão avançados, assim, em certa medida, né? Em que você já não considera ali... você já não tem, por exemplo, o peso de uma lei dizendo que o negro não pode entrar em tal lugar, ou o negro não pode entrar na faculdade, etc. Então você tem um aprendizado coletivo. A gente está aí aprendendo. Parece que não, mas a gente está, gente. Fé. Enfim, e através disso, desses debates, desse aprendizado, pouco a pouco mais pessoas são incluídas aí nos direitos, né? E as leis caminham nesse sentido universal que eu falei, que é para tentar contemplar aí o maior número de pessoas. Essas leis, elas seriam, então, frutos da racionalidade comunicativa, que permitiria chegar a um consenso, e esse, por sua vez, seria concretizado na administração pública através aí da pressão do direito. No entanto, esses tópicos de discussão, esse consenso, ele não é um consenso assim, pronto, decidimos isso para sempre. Não, né? Já que a gente está sempre aprendendo, a gente tem esse acúmulo de conhecimento coletivo, novas demandas vão surgir e a partir dessas demandas os tópicos aí que estariam tecnicamente dados aí, né, como resolvidos, eles podem ser reabertos, a gente pode voltar a discutir. Como, por exemplo, o tópico de questão racial tem sido reaberto constantemente. Se a gente olhar aí para outras teorias, né, que eu apresentei, o que eles estavam denunciando, né? A colonização do mundo da vida, né? A ação instrumental, ela adentrando nas relações assim mais íntimas, essas relações cotidianas. O Habermas, ele não vai negar que isso acontece, ele vai dizer de fato e vai, né? Essas esferas, elas tentam ampliar o seu espaço de ação, mas é importante que a gente tente proteger e tente ampliar, fazer uma frente aqui pela esfera pública, né? De tornar aí um lugar que tenha uma liberdade de um fluxo aí livre de informação e de debate.
Então, é nisso aí que eu acho que está essa parte forte do otimismo dele, né? Ele passa, então, a defender esse projeto de uma democracia deliberativa, na qual estariam institucionalizados certos procedimentos e condições que fossem necessárias para uma livre comunicação. E esse livre comunicação quer dizer, então, que qualquer pessoa teria o direito de fala, seria ouvida, seria considerada, né, teria sua opinião considerada, e isso seria levado no debate. Desde então que todo mundo que fizesse, que participasse ali, estivessem respeitando aqueles pressupostos que eu falei de inteligibilidade, de verdade, de sinceridade, e estivessem dispostos, inclusive, a fazer essas correções normativas. Assim compreenderia, então, o seguinte fluxo, né, que vai desde uma formação da opinião pública, através das discussões racionais orientadas para a compreensão, até as decisões políticas em forma de lei, e por sua vez, então, assegurariam a influência e o poder comunicativo, né, da sociedade sejam convertidos em poder administrativo através do direito. Assim, a democracia deliberativa, então, ela vai sustentar o quê? Esses espaços, né, de discussão, onde que ocorreria aí a formação da vontade e da opinião democrática. E como eu falei, seriam espaços, então, de liberdade de expressão, de liberdade de informação, desde que as pessoas estivessem comprometidas com a verdade. Então, fake news não entra, discurso de ódio não entra, porque isso tudo atrapalha o quê? A conversa democrática, né? Você não está, de fato, querendo chegar a um entendimento quando você faz uso desse tipo de informação falsa. E aí, eu vou deixar aqui aberto, né, para a gente conversar, de pensar aí, a internet é o quê, então, né? Seria o quê? Essa esfera pública virtual? A gente pode pensar na internet assim, de fato, as pessoas, todo mundo consegue falar lá, né? Como é que funciona isso? Ou das possibilidades aí do Habermas, né? Acho que dá pra gente, é muito frutífero aí pra gente pensar a nossa situação hoje. Muito legal, Ana, essa reflexão aí final, e eu fico pensando assim, de toda isso que você falou que não entra na discussão, que não entraria na proposta do Habermas, de fake news, de discurso de ódio e tudo, mas que, ao mesmo tempo, por uma fachada assim, de um discurso racional, como as pessoas usaram dessa boa vontade que se tem para escutar todo mundo, para dar voz a todo mundo, para dar uma roupagem racional a vários discursos que não eram racionais e que se utilizam de várias técnicas de convencimento e que não necessariamente são racionais, para formar grupos gigantescos onde você consegue, e todo mundo acha a mesma coisa, sabe? E você vai ver, no fundo, não tem discurso racional nenhum, e no fundo só está usando de retórica, né? E ao mesmo tempo como a intenção é bonita, mas que no fundo eu às vezes sinto isso, sabe? Que se usou dessa boa vontade de escutar todo mundo, que, sei lá, uma espécie de fé na humanidade, que todo mundo ia abrindo espaço para todo mundo dialogar, todo mundo ia ir por esse caminho da racionalidade, da clareza argumentativa. E ao mesmo tempo, quando abriu espaço por um monte de charlatão que usa de artimanhas aí para conseguir convencer os outros, né? E eu também, e por outro lado, também a gente fica pensando, né? Quantos charlatões não houveram no passado, quando o espaço era muito mais fechado e a gente não tinha voz, né? Só tinha voz um pequeno grupo elitizado, né? E aí eu acredito que seria até pior, né? Porque você tinha esse pequeno grupo elitizado que usava das mesmas artimanhas, só que não tinha ainda nenhum direito de resposta, você só simplesmente a política, a sociedade simplesmente seguia sem refletir, nem poder a oportunidade de criticar, de apontar esses erros. Com certeza, né? A gente vê, assim, é o que eu falei ali, assim, a questão da esfera pública, a gente pode aí questionar em questão das possibilidades de como que isso de fato aconteceu, porque quem que tinha acesso, né, à esfera pública? Ou ainda tem, de certa forma, quem que está sendo ouvido de fato, né? Como que essas opiniões aí estão sendo formadas, né? E é isso que você falou, tem muito charlatão, tem muita gente que sabe
usar a linguagem no sentido de convencimento e consegue te convencer de uma mentira, né? Essa mentira faz sentido. E a pessoa é envolvida ali numa certa narrativa e ela começa só a reproduzir aquilo, né? Eu acho que passa muito aí por uma questão da educação, e o texto que eu citei do Adorno, da educação após Auschwitz, ele tá pegando muito ali porque ele vai demonstrar, olha, a educação, né, para ela ser emancipadora, as pessoas têm que querer essa emancipação, elas têm que saber que com isso, né, maiores poderes, maiores responsabilidades, você vai estar chamando para você também a responsabilidade ali, e essa capacidade crítica reflexiva, né, porque aí a partir desse momento você é chamado a tomar uma posição diante das questões do mundo. Eu me lembro eu acho que foi o Raul, não tenho certeza absoluta, mas certa vez a gente, não sei se estava num grupo ou estava num... Você tá lembrando também? Ele falou assim, mas o que eu faço com aquele que não quer conversar comigo, que quer me exterminar? Né, que seria o grande problema do... Ele colocou como uma crítica, né, o Habermas, o que a gente faz com o fascismo, por exemplo, que ele não está afim de dialogar com você. Aí eu pergunto para você, a gente ficaria... Lembrar que o Raul falou isso anos atrás, antes dessa coisa ser séria. Antes do fascismo ficar forte. Na época que o Olavo de Carvalho na universidade era uma piada, né? Era o cara que nomeava o nosso ministro da Educação. E aí minha pergunta para você é a seguinte, a gente deve ficar igual o Maquiavel, quer dizer, quando o problema for grave de unificação ou de luta contra o fascismo, é o príncipe mesmo, é o poder, é o uso da força, e quando as coisas estiverem mais arrumadas, a gente pode ir para a República e ir para o Habermas. Cara, eu nem sei, viu? Porque eu acho que essa é a agonia do tempo que a gente está vivendo, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente não precisa ir lá no Raul, né? Quando ele estava falando assim, de alguém que quer exterminar esses grupos fanáticos aí que existem, né? Não existe diálogo, são pessoas que não querem conversar. Então, aquele princípio inicial ali do que seria a ação comunicativa, que é o do entendimento, o entendimento ele parte tanto de você que quer explicar, mas parte do outro também que tem que querer ouvir, né? Se isso não tem, você não tem ação comunicativa ali, né? Eu não sei como que a gente faz para resolver isso, né? O que a gente faz para uma pessoa querer ouvir a gente, estar disposta ao debate, né? Isso é uma disposição muito íntima de cada um ali. Eu não sei, de verdade eu não sei como que faz, assim. A Ana perguntou, né, falou assim, eu não sei como resolver. Eu queria citar aqui Choque de Cultura, que lá no Choque de Cultura, Renan deixa claro que para ter diálogo, né? Tem que ter um pedaço de pau, quando você pega o pedaço de pau, a pessoa quer logo conversar. Então o único jeito de conversar com o fascista é com um pedaço de pau na mão, que aí ele é obrigado a conversar com você. Muito difícil, né, cara? Muito difícil. Era disso, cara, que mesmo se a gente tiver uma educação perfeita na sociedade, todo mundo funciona, todo mundo teve instrução adequada para identificar um discurso racional, as ferramentas retóricas, elas sempre vão continuar existindo, sacou? Sempre vai ter emoção no ser humano. E as ferramentas retóricas que eles usam é muito baseado na emoção, nas emoções, instintos muito primitivos, né? E que são impossíveis, como medo, são impossíveis a gente se largar deles completamente, né? Eu tô lendo esse livro, eu li esse livro já antes chama A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, e tem esse livro, chama Educação da Vontade, do Julius Pael. E os dois livros, eles tematicamente continuam uma questão que é debatida, que é em relação a esse sentimento. A gente tem essa visão negativa do sentimento e coloca o racional numa posição destacada, só que a verdade nesses dois livros é a seguinte: o soldado que vai para a guerra e para a luta, não importa vamos colocar assim, numa visão bem maniqueísta da Segunda Guerra Mundial, onde você tem o mal, claro, distinto, e o bem democrático, libertador, liberal e tal, sem essas nuances que hoje em dia alguma pessoal da esquerda pode fazer do capitalismo. Não importa que a democracia e que o liberalismo e que a liberdade de expressão seja o melhor. Se você não colocar um sentimento dentro do voluntário para ele ir para a guerra, pegar em arma e lutar contra o fascismo, ele não vai. Não é o discurso racional que faz o cara pegar uma arma e marchar com
disparos de antiaéreo voando sobre a cabeça dele e aviões jogando bombas. Não é o racional que faz ele fazer isso, é o sentimento, é você mostrar para ele que isso é o melhor, porque é a pátria dele, a história dele e tudo mais. E que o que tem que ser feito, né, na opinião desses dois livros, o Abolição do Homem e o Educação da Vontade, é justamente associar a ideia correta com o sentimento correto e juntar a ideia repulsiva com o sentimento repulsivo. Então, no caso da Educação da Vontade, por exemplo, ele está falando de procrastinação. Mas ele tem vários exemplos assim, de o soldado que vai para a guerra lutar, ele vai com o sentimento correto. Então, essa é uma outra crítica que eu concordo com o Fagner. O sentimento ele não vai ser excluído. Não existe essa sociedade onde não tem sentimento, onde a gente puramente analisa o racional. Mesmo dentro, por exemplo, da academia, onde em teoria o debate deveria ser puramente racional, você vai ter desde birras pessoais entre pesquisadores que não vão concordar em debater entre si e tudo mais, até teóricos da filosofia da ciência que vão apontar, por exemplo, o papel de forças políticas e forças sociais no estabelecimento de um ou outro paradigma científico. Então, a racionalidade puramente, ela pode servir para explicar certas coisas, ela pode ter um papel destacado como ideal, mas o sentimento é, de fato, uma realidade concreta da existência humana. Se não for um elemento de destaque, ainda assim ele é um entrave que tem que ser lidado. Mas eu até acho que ele ele pode ter um papel de destaque, no sentido de servir a esse ideário. Eu acho, assim, eu concordo total com o que vocês falaram agora. Eu acho que fez-se aí um mito, né, na questão da ideia de humanidade e ficou aí preso nessa ideia racional, sendo que acho que as coisas que fazem a gente muito humano mesmo é justamente o afeto, né? O afeto ali, esses exercícios de empatia, né? O querer cuidar do outro, né? A nossa humanidade está aí, a solidariedade, ela vem daí, né? A solidariedade, ela não vem de uma ideia racional e tal. Não estou assim demonizando a ideia racional, que eu acho que esqueci até, devia ter acrescentado isso, que o Habermas ele chama a atenção, que, né, os avanços aí em questão de indústrias, certos avanços aí na questão do mercado, avanços aí naquela burocratização do mercado, elas são boas, né? Não é tudo que é ruim, não é pra gente jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Isso é bom, isso ajuda a gente a viver aí com um certo conforto. Mas os sentimentos, eles foram completamente demonizados como algo irracional, né? Sendo que é aquilo que faz a gente realmente como humano. E aí a gente tem que ter, obviamente, todo um cuidado aí com esses sentimentos aí, né, que você estava falando, sentimentos repulsivos e tudo mais. A gente tem que ter um tratamento disso. A questão é que nem se fala direito sobre. Ana, antes de terminar, sugestões de filme, livros. Pedro já deu a sugestão de 2 livros que leu. Ele não vai falar de Battlestar Galactica hoje, ouvi dizer. Você não acha que Battlestar Galactica cabe aqui? De acordo com você, cabe em todos os episódios. Eleição do Gaius Malta. Fala aí, Pedro. Não. Olha só. Super comunicativa. Eu não vou nem falar da eleição do Gaius Malta, nem do julgamento. Eu vou falar do Quórum dos 12, que é uma organização política que está abaixo da presidente, né, das colônias. E é uma organização que, assim, uma vez que a Terra é destruída, que todo mundo tá ali numa questão de sobrevivência, você poderia tranquilamente ter um militar impondo uma ditadura e organizando ali aquela situação de emergência, como é o protocolo em muitas situações. Mas depois de um tempo, surge essa necessidade de representação. A mera figura do presidente já não é mais suficiente. As minorias internas das 12 colônias têm que ser representadas nessas 12 cadeiras, que são só 40 mil anos que sobreviveram. E aí você tem vários episódios, excluindo aí o julgamento do Gaius Balta, que é isso, tipo, esse grupo aqui precisa disso. Mas isso não é racional. Por exemplo, tem um grupo que é contra a medicina tradicional. Esse grupo tem uma doença se espalhando pela frota, esse grupo não quer se vacinar, e eles têm uma representante no quórum, tem esse debate, essa representante tá ali pressionando os militares, pressionando a Laura Roslin, e aí fica essa questão, mas isso não é racional, você é contra a medicina? Não, mas é por questões religiosas. E aí você tem essa questão dos debates que ocorrem muito em Battlestar Galactica, e é por isso que Battlestar Galactica tá aqui presente de novo.
Olha, menina, eu fiquei parada pensando que eu sabia, né, que vocês sempre jogam aí essas dicas no final. Eu falei, ih, caramba, em que eu vou indicar? E assim, só vinha um filme na minha cabeça, mas aí esse filme eu ficava descartando toda hora. Eu falei, isso é mais Wittgenstein. Que é aquele filme A Chegada, né? Ele é uma questão de Wittgenstein, e para quem não conhece aí, Wittgenstein vai falar o que é linguagem. Ela conforma a forma como você vê o mundo, né? A sua visão de mundo, as suas perspectivas. Mas, né, nesse filme, você vai ter aí a compreensão também, uma tentativa de se alcançar uma comunicação. São extraterrestres que estão ali, mas que não estão fazendo nada. Então, você tenta alcançar né, conversar com essas pessoas para entender o que está acontecendo. Então tem ali um esforço para a comunicação e eles chamam inclusive uma linguista ali para tentar. Mas foi assim, a única ideia que eu tive, que eu sei que não é muito boa, mas foi a única coisa que surgiu na minha cabeça. Rodrigo. Sim. Rodrigo, você não tem que falar nada pra Ana, não? Porque ela deu spoiler da chegada? Porque quando eu dei exatamente esse mesmo exemplo, Ana, falando que eu falei assim, os ETs chegam e não fazem nada, o Rodrigo, cala a boca, você tá dando spoiler. Você ainda foi muito falou mais pra frente. Desculpa, você não falou isso. Você falou assim, os ETs do bem. A Ana, ela fez uma discussão de fato. O ET chegou e não matou ninguém ainda. Ela não falou que eles são bonzinhos pra sempre. Você fez um juízo de valor que o ET era do bem, e aí você destruiu. Concorda comigo, Pedro Cortado? Eu sou obrigado a concordar com o homem que me silenciou nesse podcast. Olha só, ela falou que a linguagem influencia a maneira que você vê o mundo. Isso é a mensagem final do filme. Ela determina. Mas isso é Wittgenstein! Eu sei, mas eu também concordo, Ana. Eu acho que não tem nada a ver você falar isso do filme. Só que essa é a mensagem final do filme, o Rodrigo não reclamou de spoiler. Deixa eu ver se eu entendi. A gente chama a convidada aqui, ela fala por 1 hora e o Wagner no final fala: eu acho que não tem nada a ver você recomendar esse filme aqui, é isso mesmo? Eu não falei isso. Achei ofensivo. Achei a comunicação violenta. Eu achei não violento. Eu só tô reclamando que quando eu dei um exemplo do mesmo filme, o Rodrigo veio reclamar de spoiler, e aí quando a Ana deu, ele mudou. É porque eu sou convidada, Fagner. Exatamente, você tá certo. Eu tenho que entender o meu lugar nesse programa. Então é isso, queridos ouvintes. Termina mais um episódio de Não Precisa Copiar. Agradecemos a presença da Ana. Pode se despedir de nossos ouvintes, Ana. E já está convidada para voltar no episódio de Weber e no episódio de Hannah Arendt, que eu ouvi dizer aí que você está querendo fazer. Yay! Gente, foi muito legal fazer. Fiquei super nervosinha aí. Primeira vez que eu tava fazendo um podcast. Achei muito legal. Eu espero que vocês curtam. E aí vocês fazem pressão para esses meninos de fato me chamarem aí para eu falar de outras coisas, que eu tenho muita coisa para falar e eu gosto de falar também, tá? Então, valeu, gente. Cortar a sua despedida? Oi? Sua despedida, meu jovem. Ah, sim. Prazer, foi ótimo ser convidado para estar aqui no Não Precisa Copiar. E é isso, muito bom. Espero voltar. Despedida, Fagner. Obrigado, Ana, mais uma vez. Volto sempre. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Pedro. Falou. É bom ter a Ana aqui hoje, que quando eu faço minhas gracinhas, eu não fico o Fagner rindo sozinho. Porque quando eu faço gracinha, Ana, o Fagner ri sozinho, o Rodrigo fica sério, vocês duas. Aí você estando aqui, eu fico ouvindo sua risadinha junto com o Fagner, eu fico feliz. O Rodrigo, se for uma parada muito engraçada, ele põe no Google e ri lá pra ninguém escutar. Pra deixar a gente constrangido. A gente pode salvar também, se você quiser, como edição, eu salvo a risada da Ana e eu coloco sempre, quando vocês acham que eu tenho que rir, aí eu boto a da Ana. Ai, gente, eu vou adorar. Faz um sampleado do meu sorriso. Combinado, então. Combinado. Antes da Ana se apresentar, eu queria deixar uma crítica aqui registrada a todas as pessoas que, como o Rodrigo, ficam um tempo sem ver os outros e quando vem os outros falam assim: nossa, a pessoa ressurgiu das cinzas, nossa, você estava sumido. Eu odeio esse tipo de gente, porque só porque a Ana estava vivendo a vida dela longe do campo de visão do Rodrigo ou de qualquer outra pessoa, não quer dizer que ela desapareceu,
não quer dizer que ela se esturricou em chamas e agora tá renascendo como... Claramente eu não disse nada disso. Eu não vi a Ana há muito tempo e agora botei aqui a ligação com a Ana aparecendo. Para mim, na minha vivência, ressurgiu das cinzas. Não, mas agora você nós não estamos é o em um contato depois de anos. Não falei que a culpa é da Ana, não Você falei que a não é culpa o é minha, não falei que a protagonista culpa era de do ninguém. mundo, e a vida Eu da concordo com o Ana, Pedro. a vida da Ana Saudade, não tá saudade de resumida ouvir vocês dois a se discutindo apresentar pra assim. você. Eu concordo com o Pedro, Rodrigo, que dá a impressão que a Ana estava reclusa aí Mesmo- 3 anos e mesmo dentro da que tivesse, caverna Mesmo que e tivesse, apareceu. Wagner, se ela foi ermitar numa caverna 3 anos, é direito dela, a vida é dela. A vida Eu dela não fiz um juízo de valor, fiz um Pedro, juízo mas de olha fato. só, amigo, se não, ela meu irmão. se ela tivesse presa dentro da caverna, aí a É. analogia seria correta, pelo menos. Seria correta. Mas Então, mas mas aí na verdade, eu não esse queimei, né? Na, Mas aí eu pra não queimei, analogia não ser virei correta, a Ana cinza. devia ter queimado na fogueira. Ai, Pedro, saudades ainda dessas conversas sem sentido. Fica tranquilo, Ana, que isso aqui Sou. fica sempre no fim quando eu edito. Ai, muito triste. Maravilha. Agora sim, pode ir lá se apresentar.